pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma e hoje estou aqui para falar de um livro sobre mulheres maravilhosas com uma mulher maravilhosa. Então nós falaremos do livro Reformadoras, mulheres que influenciaram a reforma e ajudaram a mudar o mundo e a igreja. E nós conversaremos com uma das autoras, que é Ruth Salviano Almeida, uma mulher fantástica que gentilmente aceitou estar aqui no meu programa. Então passo a palavra para a Ruth para que ela possa se apresentar. Olá, povo querido! Eu sou Ruth Salviano Almeida. Sou bacharel, mestre em teologia e pós-graduada em história do cristianismo. E há 20 anos parei de lecionar, né? Lecionei 20 anos em faculdade teológica e parei de lecionar, e há 20 anos estou me dedicando só à pesquisa da história das mulheres no cristianismo, porque nós não encontramos nos livros normais. Então eu achei por bem que deveria me aprofundar e pesquisar mais para descobri-las. E é isso que eu faço já há quase 20 anos, já estou escrevendo já o 10º livro, então está rendendo essa história e teria muito mais ainda para falar, mas está bom assim, né? Tá indo de pouquinho em pouquinho. Isso. Mas os nossos ouvintes já costumeiros sabem, mas eu vou me apresentar para você também. Eu sou professora de História, de Ensino Religioso, eu sou mestra em História na Federal do Paraná, graduada e mestra em História na Federal, e aí é uma alegria, né, encontrar, eu como professora de História, não encontro nos livros didáticos essas mulheres, então eu dou o conteúdo no 7º ano e elas não existem lá no livro do 7º ano. E aí no conteúdo programático que eu trabalho no colégio no qual eu dou aula, que é um colégio confessional. No 8º ano eu trago para eles a surpresa de que existiam mulheres na reforma. Então a gente tem todo um trimestre conversando sobre o papel que as mulheres exerciam, como que elas eram vistas pela igreja, como os reformadores vão vê-las também. E aí eu já conhecia algumas dessas mulheres porque tinha ouvido você falar a respeito delas. E quando você lançou esse livro, eu comprei logo no lançamento para expandir os meus conhecimentos e poder dar aulas ainda melhores para os meus alunos. Então é uma alegria poder falar com você, porque você me inspira inclusive no meu trabalho, não só como cristã, mas inclusive no meu trabalho como professora. Então muito obrigada pela sua pesquisa, pela sua dedicação de tantos anos a esse tema. O objetivo é esse, trazer essa memória, né? Sim. Essa memória, porque eu sempre digo, a história do cristianismo é feita dos dois gêneros, não é só de um, né? Porque se a gente conta só sobre a metade dos cristãos, a história está incompleta. Então, precisamos falar das mulheres, dos homens, todos os líderes e aqueles que foram importantes para fazer o reino de Deus caminhar e crescer, né? Sim, a história está incompleta e a criação está incompleta se a gente fala só de um dos gêneros, né? Pois é. Eu falo, a mulher também tem alma, a mulher também recebeu responsabilidades, o ID de Jesus é para elas também. Então, como não falar delas? Elas também fizeram, elas também trabalharam, elas também divulgaram na reforma que a gente vê, né? Sim. Como elas trabalharam. Então, precisamos valorizá-las. Com certeza. E aí, gente, eu vou ler rapidinho aqui a sinopse para vocês se situarem, e aí a gente já vai pro programa para discutir o livro em si. O livro foi lançado pelas editoras God Books e Thomas Nelson Brasil em 2021, e ele busca então, né, trazer à luz os perfis de várias mulheres que participaram da Reforma Protestante e que a gente não ouve falar delas frequentemente, né? E a sinopse que está no site e tudo mais diz o seguinte: Reformadoras faz um brilhante trabalho de resgate da memória de filhas de Deus que devotaram a vida à causa do Evangelho de Cristo e deram uma contribuição inestimável a um dos movimentos mais importantes da trajetória da cristandade, a Reforma Protestante. Essas servas do Senhor entregaram por amor a Cristo o intelecto, o coração, o tempo, os esforços e até a própria vida, a fim de cumprir a grande comissão e levar o povo de Deus à maturidade espiritual. Este livro é também um memorial que chama a atenção para o valor que seres humanos do sexo feminino tiveram e ainda tem na trajetória do reino de Deus na Terra. Então, a gente tem essa dimensão do que pretende o livro, e ele é, de fato, né, um livro que aborda muitas personagens que algumas delas, principalmente as rainhas, né, as nobres, as rainhas, a gente até ouve de maneira um pouco indireta como figuras políticas, né, que foram e tudo mais,
mas não a sua dimensão religiosa. E aí, como historiadora, faço essa meia-culpa também, né? A gente tem muito, por parte de muitos historiadores, pessoas que produzem livros didáticos, essa desvalorização da religião como uma dimensão importante na vida das pessoas, né? Então a gente acaba tendo relegando a religião a algo menor e tudo mais, e acaba ignorando o fato de que as pessoas vivem a vida que vivem a partir das religiões que têm, né? Então é uma pena também que a gente tenha esse preconceito por parte dos historiadores e sociólogos e afins, né? Sim, sim. É bem pena mesmo. É bem pena mesmo. Mas o Reformadores foi essa ideia de chegar na época da Reforma e apresentar essas mulheres, porque o primeiro que eu escrevi foi Uma Voz Feminina na Reforma, mas como foi dissertação de mestrado, eu foquei só na Margarida de Navarra, né? Para ser monográfico, para aprofundar, né? Falar mais dela como esposa, como mãe, como rainha, como reformadora. Mas o Reformadora já fala de 12, né? São 12 personagens, e isso foi bom, porque em vez de eu fazer um contexto da época, que é a época da Reforma, é um contexto mais conhecido, né? Sim. Mais divulgado. Então, eu não achei que não seria tão importante, mas eu falei do papel feminino e aproveitei cada capítulo para falar sobre o papel feminino correspondente às mulheres que eu estava apresentando, né? Eu e Jaqueline Souza Pinheiro estávamos apresentando. Então ficou um livro bem diferente, ainda tem um apêndice no final, com os textos que elas escreveram, para a gente escutar um pouco a voz delas lá do século XVI, chegando aqui até a gente, né? E foram audaciosas, como foram valentes. Eu queria ter 1/10 da coragem dessas mulheres, viu? Não, eu achei muito maravilhoso ter o apêndice mesmo. Como historiadora, ter a fonte, né? É sempre maravilhoso ter acesso a uma fonte escrita, assim, e tudo mais. Então, traduzida, de fácil acesso, né? Porque às vezes elas existem, mas elas estão de maneira muito inacessível e tudo mais. E aí, ter esse apêndice torna esses textos mais acessíveis e mais fáceis, né? Então, realmente é uma grata surpresa ao final. Mas como você disse, no livro vocês têm 12 perfis, e aí vocês dividiram em eixos temáticos, né? São 4 eixos temáticos no total. Nós temos escritoras e apologetas da Reforma, nobres reformadoras francesas, esposas de reformadores e, por fim, rainhas e mártires na Inglaterra. Você já tinha o esboço e procurou os perfis, ou você tinha os perfis e procurou esboçá-las num pacote só? Na realidade, essa é uma parte difícil, né? Compor o sumário. Eu sabia quais que eu queria enfocar, né? E eu falei, como que eu vou encaixar? Por exemplo, Catarina Zell foi uma que me deixou muito em dúvida, porque ela foi uma pessoa que ela foi pregadora, apologeta, então aquela mulher de garra, de luta, de colocar a mão no nariz, de dizer a verdade, de não ter medo. Mas ela foi esposa de reformador. E uma das primeiras, se não a primeira esposa de reformador. Então, onde que eu encaixo? Esposa de reformador ou apologeta? Então, tem essas que a gente lida, né? Mas eu creio que no final deu certo, né? Conseguimos colocar 4 em cada capítulo, né? Incluindo a Catarina Zell como esposa de reformador, que ela foi uma parceira muito boa. Eu achei muito legal essa divisão, porque ela faz a gente perceber a variedade de formas que essas mulheres puderam atuar no movimento da reforma mesmo, né? Então, a gente tem a riqueza de conhecimento, a riqueza de variedades, o que é um assunto que inclusive a gente discute hoje em dia, né? Tem mulheres que gostam de trabalhar fora, tem mulheres que gostam de ficar em casa e serem esposas e mães, e nenhuma pode ser desmerecida pela escolha que fez, se faz isso louvando a Jesus, se faz isso bem feito e tudo mais. A gente não pode desmerecer as pessoas porque elas tomaram uma escolha, um caminho diferente do nosso, né? Diferente do que a gente acha que é o correto, então... Exatamente, né? A gente sempre brinca, o que seria do verde se todos gostassem do amarelo, né? E Deus, na sua sabedoria, Ele dá os dons, Ele capacita homens e mulheres, e cada uma, no seu papel, vai fazer melhor no seu dom, né? Com o seu talento. É o que acontece aqui, porque quando a gente pensa mulher na reforma, não dá para incluir muita gente, porque nós... estamos vindo de uma idade média que poucos eram alfabetizados.
Sim. Então, quem que vai saber ler? Quem que vai receber essas novas que estão começando agora? Essas novas doutrinas de salvação pela fé, da graça de Deus, né, da Bíblia, são as nobres nos palácios que têm contato, as irmãs, esposas de reformadores, de impressores, época que está começando a imprensa com Johann Gutenberg, são essas apologetas que, mesmo não sendo ou esposa de reformador, mas elas são eruditas, porque isso é o que você falou, cada uma faz a escolha e cada uma tem a sua vocação. Sim. Então, desde pequenininha, elas queriam estudar, elas gostavam. A gente vê a Olímpia Morata, a poetisa, né, que sabia o grego, desde adolescente o latim. Então, ela foi criada num palácio, não era, vamos supor, da alta nobreza, mas tinha acesso. Então, são essas as mulheres, né? As ex-freiras, que vão casar com os ex-padres. Eu falo, é o duplo celibato. Ex-freira com ex-padre. E assim, são essas as mulheres, são as reformadoras, né? E as mártires é algo assim que foi inédito para nós que pesquisávamos, porque a gente estuda a história da Inglaterra bem, falando do Henrique VIII, da Catarina de Aragão, né? Para na Ana Bolena. Eu que sou professora de história, sei que a gente para na Ana Bolena porque é o pivô da primeira separação. Pois e chega, não falamos das outras. E a última que vai montar o Salão Protestante. Sim. Então a única, né, que fica viúva, né? Porque ele morre antes dela, que monta o Salão Protestante e que quer traduzir a Bíblia, quer espalhar a Bíblia, e que realmente ela é uma protestante de coração. Uhum. E vai educar o futuro rei, pena que ele morre novinho, né? Sim. Mas na fé reformada. Eu lendo fiquei pensando, né, o quanto... Será que teríamos evitado guerras religiosas se ele tivesse sobrevivido, né? Não tem como saber. Né? Mas a gente sempre se coloca nesse... E se tivesse acontecido outra coisa, né? Então... sido criado por uma mãe, uma madrasta, né? Eu acho que ela era madrasta dele, né? Mas é madrasta. Tão piedosa, assim. Será que tinha sido outro destino da Inglaterra, dos puritanos, protestantes? Então, porque ele, até diferente da outra irmã que assume depois, da Elizabeth I, ele tinha a fé mais firme, nos parece, quando a gente lê a história, né? Uhum. Ele realmente amava a reforma, e ele não queria que voltasse, que tivesse retrocesso, né? Ele queria que a reforma continuasse firme. Uhum. Mas ele morre com 14 anos, muito novinho, né? Sim. Mas fazendo o gancho com o que você falou da questão da variedade das mulheres, eu vou puxar um elemento que eu tinha posto lá pra frente. O fato de que nesse livro a gente tem, e quando eu tenho outros livros seus que eu acabei não lendo ainda, mas o que eu percebo quando você fala, nos entrevistas e tudo mais, a gente tem um cristianismo muito mais prático e muito mais no chão da vida, a partir do cristianismo vivido pelas mulheres, sabe? Sim. Então, eu creio que essa vivência comunitária de homens e mulheres acaba tendo visões diferentes, porque sim, somos seres que têm uma complementaridade, embora a palavra às vezes tenha um sentido negativo no caso das mulheres, né? Mas é muito legal que a gente percebe como as mulheres sentem, observam, valorizam coisas que são vistas como menos importantes para os homens, ou que eles deixam passar batido e não notam, assim. E aí eu fiz, durante a leitura, a conexão com um livro que não tem nada a ver, mas no assunto, mas na forma tem, que é um livro chamado A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da bielorrussa Svetlana Alexievich. Deve ser outro jeito de falar o nome dela, mas enfim, né? É russo o nome dela. Porque ela conta a visão de mulheres que lutaram no Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial e sobreviveram. E aí essas mulheres contam o sofrimento, o peso da guerra, e não a batalha, o valor, a força, que é o que a gente tem na narrativa masculina, né? Então, no seu livro eu notei muito isso também, assim, o cristianismo delas é um cristianismo mais, não que os homens não tenham, mas parecia em sua essência mais voltado pro outro, mais voltado pra ajudar, pra
pra estender. Não a fé só, tipo, eu vou e prego pra você. Mas na ação dessas mulheres, o cristianismo dela se estendia na vida da outra pessoa. É o que me parece, sabe? É um cristianismo mais prático. A Margarida de Navarra, quando o Calvino, que ela se corresponde muito com Calvino, que é o francês, né? Ela dá abrigo, ela consegue a anulação da pena dele. Então, quando ele começa a ser mais radical, ela não gosta. Ela fala, eu não gosto dos debates ostensivos. Eu quero uma religião de amor. Que bonito. Então, ela até se afasta um pouco, porque ela diz, eu quero uma religião de amor. E ela, com todos os títulos que teve, como princesa da França, como rainha de Navarra, ela diz que ela queria ser chamada de primeira-ministra dos pobres, porque ela abria as portas do palácio para recebê-los nos banquetes ou na ceia que dava em sua casa e ia até a casa deles para atender numa doença, para conversar. Então, era a rainha do povo. Ela queria realmente o bem-estar do povo. Então, eu sempre digo que nunca talvez seja forte, mas a mulher não escreve igual ao homem. A mulher, ela sempre tem o toque diferente, né? Os meus livros, mais os antigos, eu falo muito, até no contexto, ou no papel feminino, de detalhes que não vai ter em outros livros. Sobre maquiagem, sobre moda, sobre uma receita culinária da época. Então, alguma coisa assim, que é da mulher. Imagina que o homem vai pôr a receita lá da batata doce assada, que a Eula Kennedy coloca no livro dela, né, da Alegria do Lar. Imagina, né? É a mulher que fala, ai, que bonitinho, né? A carta que a imperatriz, a esposa do Dom Pedro I, escreve para o Dom Pedro II, criancinha que fica aqui no Brasil. No Vozes Femininas, na primeira edição, eu coloco a carta que ela deixa para o menininho, porque 5 anos ele fica. E pedindo às mães brasileiras que cuidassem dele. Sim. Uma carta que eu achei numa coleção de biografias, nossa, uma coisa tão antiga, que eu não sei como eu encontrei aquela carta ali. Eu falei, não, eu tenho que colocar isso, porque chama muita atenção. Então é isso. É essa escrita feminina. E eu sempre digo, não é livro só para a mulher. O homem pode aprender muito, né? E acho que esse equilíbrio mesmo, né? Tem um livro da Isabelle Ludovico, que é O Resgate do Feminino. E ela é cristã, né? Ela é psicóloga, psicoterapeuta, se eu não me engano. E ela fala bastante dessa questão de como a gente se equilibra, né? Entre os homens e mulheres, assim. O quanto um pode aprender com o outro, um pode... Mas é se permitir aprender, né? É se permitir ouvir, se permitir reconhecer a importância do outro. É muito, muito triste quando homens deixam de ler um livro só porque foi uma mulher que escreveu ou porque fala de... Às vezes não querem nem escutar uma preleção. Hoje, mulher que vai falar é sobre mulher, não precisamos ouvir. Fala, nossa, a gente ouve domingo após domingo, homens pregando sobre homens, sobre os patriarcas do Velho Testamento, sobre os apóstolos do Novo Testamento. E a gente ama, sim, né? Aprende, os homens da história, né? A gente gosta dos reformadores, dos avivalistas, mas... não querem saber, e Cristo ele recomenda, né, aquela mulher que unge, né, que derrama o bálsamo, o que ela fez deve ser contado, todo mundo, para a memória dela, e está lá na Bíblia, e todo mundo lê aquele trecho, e sabe que aquela mulher fez algo bom, sim, ungindo para a sua sepultura, né? Então, por isso que eu falo, eu acho que eu estou cumprindo esse papel, porque eu estou contando. Eu só não falo nada das mulheres bíblicas, porque eu acho que a Bíblia se basta, é suficiente. Então eu pego depois, né, já no Império Romano, na Igreja Primitiva, e sigo. E se mulheres não fossem contar, Jesus não tinha aparecido primeiro para elas, né? Assim que ressuscita. Pois é, um amor, né? Uma atenção, um carinho tão grande que ele teve com as mulheres. Sim, precisamos aprender isso com ele. É verdade.
Outra coisa que eu achei muito curioso no seu livro é que, apesar do livro ser focado nas mulheres da Reforma, a gente consegue também ter um olhar mais humanizado dos próprios reformadores. Principalmente no capítulo que são das esposas, né? Mas acaba passando o fato de os reformadores terem se correspondido com outras dessas mulheres e tudo mais. Então a gente consegue ter um olhar humanizado tanto pros acertos quanto pros erros, pras coisas que eles falaram, escreveram, e você fica, sério que você foi por esse caminho? Pois é, eles estavam atentos, Calvino tinha aquelas nobres como discípulas deles, né? Uhum. Que era a Margarida de Navarra, a Joana, que era filha dela, e a Renata de Ferrara, que é prima, né, filha do rei Luís XII. Então ele adverte, ele demoesta, ele, né, chega assim, olha, não fica em cima do muro não, se posiciona, então puxa a orelha. Uhum. E o Lutero elogia bastante, ele elogia a Árgula, que realmente é uma panfletista, uma mulher valente. Eu acho tão interessante que eu falei, puxa, eu nunca pensei nisso. A hora que ela fala assim, olha, se vocês vivessem na época do Velho Testamento, vocês criticariam o próprio Deus, porque ele coloca Débora, uma mulher, como juíza. Sim. Como assim? Né? Que escolha. Não ia permitir isso, não, imagina. Então ela é bem audaciosa, né? Ela enfrenta mesmo e transmite a palavra. É isso que eu falo, hoje em dia a gente já está mais acomodada, deixa que os homens estão cuidando, mas na realidade eles estão cuidando e não querendo que nós cuidemos. E o que nós vamos falar diante de Cristo, no tribunal, né, no julgamento? Ah, não, o pastor não deixou, na liderança não queria, por isso que eu não falei. Não, né? Nós temos que nos posicionar. Como a Árgula, que ela diz assim, não, vocês estão me chamando de luterana, eu não sou, né? Eu sigo à medida que ele segue as escrituras. Sim. Porque eu estou firmada na rocha, eu estou firmada em Cristo. E eu sempre falo isso, eu sigo Cristo, nem Paulo, é Cristo. Né? Porque a gente gosta de Paulo muito, ele também é muito bondoso com as mulheres, mas a gente fala assim, nós seguimos a Cristo, ele que morreu na cruz, sim, ele que é nosso Salvador, nosso amigo, né? Então, mediador entre Deus e os homens, nós seguimos a Cristo. E elas defendem e elas aprendem rápido. Tem gente hoje que tem 40 anos de cristão e ainda não sabe essas coisas básicas, né? Da reforma, da salvação pela fé, de Cristo como único mediador. Mas elas leem e entendem a ceia do Senhor, elas entendem melhor que os reformadores que estão lá brigando, Lutero e Zwinglio. Ah, mas é memorial? Não é memorial. O corpo de Cristo realmente se transforma aí na hóstia, né? E elas não. Escuta, Cristo estava ali. Cristo, quando faz a ceia, ele está vivo. Sim. Como se ele está falando, esse é meu corpo, mostrando o pão, se o corpo dele estava ali? Uhum. Então, esse entendimento das mulheres, eu fico até orgulhosa. É uma sagacidade, né? Elas têm, viu? Elas entendem bem mesmo. Porque elas liam desde pequenas, né? Elas já liam a Bíblia, já conheciam bem, né? Uhum. É verdade. E uma coisa que eu achei muito curioso também da gente pensar no nosso contexto, sabe, a partir da leitura desse livro, é o fato de que a gente tem, às vezes de maneira recorrente em algumas igrejas, a justificativa do passado de isso nunca foi feito, as mulheres não têm espaço, portanto a tradição diz que elas não precisam ter. Quando, na verdade, quando a gente lê seu livro, a gente vê que essas mulheres ocuparam, apesar de dificuldades e tudo mais, né, de empecilhos, espaços muito significativos no cristianismo. E aí cai por terra essa justificativa que é muito frágil, né, mas que tem gente que se agarra nela para legitimar que as mulheres hoje não podem fazer determinadas coisas dentro das igrejas, dos espaços de fé, porque historicamente, porque a tradição diz isso. Mas que tradição, né? Qual parte da tradição que a gente está olhando? Então, por isso que eu gosto, todos os livros eu coloco, dos avivamentos, eu falo do deísmo, então o que os deístas falavam das mulheres, então da Idade Média, o que os escolásticos achavam das mulheres, na igreja primitiva, o que os pais da igreja diziam das mulheres,
E eu falo o que os reformadores vão dizer das mulheres, né? E Calvino é o único entre todos que vai dizer, por exemplo, a questão a mulher esteja calada na igreja, ele vai falar isso daí é uma questão cultural. Sim. E é bem isso mesmo, que ele está falando, é todo um contexto novo, os gentios estão se achegando, eles nem conhecem o cristianismo, se os homens não conhecem, muito menos as mulheres, né, iriam conhecer. Uhum. Então é uma regra para aquelas que não iam ter o que acrescentar mesmo, o que falar, né? Então, é uma coisa, é algo bem cultural, ali é algo bem cultural mesmo, né? Sim. Porque, ao mesmo tempo, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a mulher, quando profetiza, use o véu. Ela não vai profetizar de boca fechada, né? Sim. Ela vai falar. E ela não vai profetizar para a parede da casa dela. Ou lá, né? Ela vai para falar com alguém. Sim. Então, a gente vê a mulher no Novo Testamento, uma Priscila como uma professora, né? Nós vemos a Júnia, vemos outras, que são mulheres batalhadoras e que sabem, que conhecem as Escrituras, né? Uhum. Então, realmente, a mulher esteja calada na igreja, Paulo está escrevendo para a igreja nesse contexto, né? E tudo vai se encaixando no contexto cultural, não somente no que foi escrito ou no versículo em si, né? Sim. Paulo é mal compreendido, ou mal lido, ou mal aplicado muitas vezes na igreja, né? Muitas vezes, Eu assisti uma palestra uma vez pelo Marcos Inhalzer, eu gosto demais, ele é um sociólogo da igreja menonita, não é nem menonita, é dos irmãos, chama Irmandade, a igreja da Irmandade aqui em Campinas, tem em outras regiões. E ele dizia assim, entre Paulo e Cristo, eu sou Cristo na lata. Ele usava essa expressão, né? Porque ele fala, não, eu prefiro o que Cristo disse. Aí você bota toda a fé, né? Tem Sim. Bíblias que tá até em vermelho, tudo que ele falou. Exatamente. Porque aí a gente sabe que não tem erro nenhum. Inclusive fazendo a leitura, né? Se a gente lê os textos de Paulo, pensando na aplicação que Cristo fez no tratamento dele com as mulheres, não tem como achar que Paulo tá incentivando a opressão das mulheres dentro da igreja, né? Não dá pra... Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque a gente vê também o quanto ele elogia, né, as Sim. mulheres e quanto elas o ajudam no ministério deles. Sim. Porque isso foi uma das coisas que me fez pesquisar. Porque eu pensei, aquelas mulheres que serviram a Jesus com seus bens, que estiveram ao pé da cruz, que foram testemunhas da ressurreição, que serviram ali com Paulo, né, que estavam com os discípulos, com os apóstolos, eu tenho certeza que elas não cruzaram os braços. Sim. E não cruzaram mesmo, né? Continuaram, graças a Deus, e vamos continuar. Amém. E eu coloquei também o último ponto que eu listei, mas aí se você quiser falar mais coisas, fique à vontade, é o fato de que o livro é muito fácil e ele é muito gostoso de ler. Claro, a gente tem a história de algumas mulheres que foram martirizadas, enfrentaram dificuldades na vida, então o teor ele até varia, né? Claro que a gente tem vidas mais fáceis e mais difíceis ali, mas a leitura em si, pelo texto, ela é muito gostosa, ela é muito fácil e ela é instigante, né? Porque aí os capítulos são curtinhos, eles apresentam as moças e a gente vai ter uma extensa lista, uma extensa referência bibliográfica no final, né? Uma bibliografia. Então ele também é instigante nesse ponto de dá pra gente aprofundar, dá pra buscar mais coisas sobre essas mulheres. Então ele é uma ótima porta de entrada, eu acho, pra quem nunca pensou sobre esse assunto, se vê de repente com 12 mulheres que são formidáveis e que podem mudar a forma de pensar, né? Eu brinco quando eu faço palestra, eu falo agora eu estou oferecendo amostras grátis. É meio brinde, né? Porque meus livros eram mais densos, né? Eu tenho um livro, esse primeiro que eu falei, que eu ponho a carta da esposa lá do Dom Pedro I, o livro tinha quase 500 páginas. Então, tem todo o contexto, fala da escravidão, do início do protestantismo, da perseguição. Então, eu sempre gostei disso. Como se eu estivesse dando uma aula. Às vezes eu quero mastigar, entregar pronto para o aluno, né?
E agora não, agora os livros, o pessoal não lê tanto, já querem a coisa mais curta. Eu confesso que eu fiquei preocupada quando eu comecei a cortar muita coisa, falei, puxa, mas essa história vai parecer até meio incompleta, mas graças a Deus, né, que no fim o povo gostou, e eu acho que é isso, porque a gente tem que ir se renovando, né, a cada época, e é a época de leituras mais leves, vamos dizer assim, né? Mais leves, mais fáceis. E quem quiser se aprofundar mais, como você disse, tem a bibliografia, tem o apêndice que tem alguma coisa, e a pessoa vai conseguir também. E os devocionais que agora a God Books também está publicando, já foi Heroínas da Fé, Heroínas da Graça, já estou escrevendo outro, Heroínas, trechos ainda menores que o Reformadoras, né? Mas as mulheres vão ser conhecidas, aos pouquinhos, poucas talvez, mas vão ser conhecidas. E agora, em setembro, está sendo lançada As Mártires Cristãs. Também, né, pela parceria da God Books com a Thomas Nelson, né? Exatamente. É o segundo, depois do Reformadoras, vem esse das Mártires. Desde o início do cristianismo, desde a igreja primitiva, até a igreja perseguida hoje. Ai, que legal. Eu estava terminando de escrever o livro, já ia entregar, aí eu vejo no computador a notícia da africana que, porque ela falou assim, graças a Jesus eu passei nas provas no grupo lá do WhatsApp, sei lá, aí eles consideraram aquilo, os colegas, ofensivo a Maomé. E a encurralaram e atiraram pedras, apedrejaram, jogaram pneus, tocaram fogo, a menina, mataram. Eu estava terminando de escrever o livro, faz pouco tempo isso. Que coisa horrível. Então a gente vê que o Reformadoras houve aquele período. Pena que foi aquele período que as mulheres estavam mais destemidas, né? Que depois vão se acomodando também como estamos hoje, e não devemos. Mas as mártires continuam, pode não ser aqui no Brasil ainda, mas tem vários lugares, na China, né? Tem lugares em que a igreja é muito perseguida mesmo. Sim. Então, Mártires vai trazer tudo isso. E é um trabalho, talvez, complementar com portas abertas, assim, né? Eles trabalham de uma perspectiva, você vai trazer algumas mártires de outra, que são trabalhos que, infelizmente, conversam, mas que mostram que o cristianismo vive e pulsa de maneira muito bonita em vários lugares do mundo, né? Sim, ainda tem os que morrem por sua fé, né? Enquanto outros estão aí brigando, discutindo coisas que não são pertinentes às escrituras, né, e deixando até de ser irmão por conta de assuntos que eu falo menores, doutrinas menores ou polêmicas menores, que não é o que importa, porque aquilo que você falou de muito no chão, né, já não pensa nas coisas lá de cima, tal. Então, nós sabemos que não a nossa vida não se resume aqui e agora. Temos que pensar que logo, logo estaremos com Cristo e que não vamos deixar de ser irmão de ninguém por conta de um pensamento diferente ou de uma opinião diferente, né? Vamos ser unidos na diversidade, no amor cristão, é uma só fé, é um só Senhor, né? É um só amor, e isso que nós temos que estar pensando e pregando. É verdade. Mas das coisas que eu anotei são essas. Se você quiser fazer mais alguma consideração sobre o livro, sobre como foi o trabalho desse daqui específico, né? Que tem tanto já, mas pode... eu já acabei dando até uma palhinha aí do Mártires. Mártires vai ter lançamento dia 6, está chegando. O programa 6 de sai setembro. Dia 6 sai o livro. 6 de setembro eu vou fazer o lançamento lá online, né, com Maurício Zagari, na God Books, às 8 horas da noite, e falaremos mais. Sabe por quê, Tamires? Porque eu falei assim, sabe o que eu queria? Eu queria não eu falar a expressão da Ruth, mas eu queria, por exemplo, que a Árgula falasse um pouquinho. Eu admiro muito a primeira personagem do livro, a Árgula, apologeta, como ela foi destemida. E quando a segunda geração de reformadores começou a não aceitar anabatistas, começou a não aceitar
quem pensava diferente do que pregava os primeiros reformadores começou a perseguir. E ela é tão assim, valente, que ela fala, você está parecendo um caçador de javali, indo atrás da sua presa, que é isso? Não julgue, porque senão você vai ser julgado. Então eu queria pegar aqui só um textinho da Árbula, e para a gente escutar a voz dela, porque eu admiro essa mulher, sabe? Ela e Catarina Zell são minhas preferidas, e as duas são apologetas, as duas falam bem firme o que elas acham, e elas vão colocar a opinião delas de uma forma assim bem, eu diria, convicta, né? Elas são bem convictas do que elas creem, né? Então eu tenho um texto, final da carta que ela escreve lá para, é muito interessante a carta que ela escreve para a universidade, que eles expulsam um professor porque ele estava divulgando as ideias luteranas. E ela diz que ela esperou algum homem se posicionar, mas como nenhum homem falou nada, ela escreve uma carta, eles não respondem. Aí um estudante, eu falo estudante, às vezes ele é mais, né? Vai ver que era até um primeiro-anista. Sim. É que acha que já sabe tudo. Aí o estudante respondeu, né? E respondeu para ela até em rima e tal, né? E o que ele diz para ela? Ele diz que ela tem que cuidar da Roque do Fuso. E eu sempre falo, puxa, parece hoje que qualquer coisa, vá pilotar o fogão. Aqui não é teu assunto, não é teu Eles lugar. Mudam falei, o discurso, tanto quanto machista, muda o instrumento, mas não muda a essência do que quer dizer pra mulher, né? E quanto tempo faz isso, gente? Nós estamos falando de 1500, né? E 23 aqui que ela escreve a carta. E ela é tão xingada. Ela é tão xingada. E sabe, Tamires, hoje eu estou bem entristecida com aquela carta das presbiterianas, como elas foram, né? Mais discriminadas, mais proibidas, né, de fazer as coisas. Eu fiquei bem entristecida mesmo. E eu lembrei muito da Árgula, né, porque ela falava bem isso. Olha, vocês estão achando que é conversa fiada de mulher o que eu estou escrevendo. Não é. Ela cita 80 vezes a Bíblia, ela cita versículos bíblicos, ela conhece, ela é chamada de a Bíblia ambulante da Alemanha, de tanto que ela conhece a Bíblia, né? Mas eu não estou escrevendo conversa fiada de mulher. E ela diz assim, não é de admirar quando o Papa segue o conselho do diabo ao proibir o casamento de padres e monges, como se o dom da castidade fosse outorgado ao se vestir um capuz. Olha que coisa forte. Vocês pensam que é fácil assim? A pessoa veste o seu hábito de monge e ele não vai ter mais desejo, né? Já vai ser casto. Papa cobra imposto dos bastardos. Então ela vai dizendo, olha, a Catarina Zell, ela também diz, vocês estão criticando meu casamento monogâmico, que eles não... Mateus Zell casa, é excomungado pela igreja. Ela diz, eu vivo em harmonia com meu marido. E vocês que são padres, muitas vezes têm 7 mulheres ao mesmo tempo grávidas de um só de vocês. Sim. Então, como que ela que diz que mau exemplo é esse, né? Então, a pessoa que elas eram corajosas, viu? Elas diziam o que tinham a dizer. A Catarina Zell vai dizer, vocês estão dizendo que eu sou perturbadora da paz, eu estou lá entre os doentes, infestados pela peste, eu passo 3 dias e 3 noites sem comer, sem dormir, cuidando de todo mundo, nenhum ministro vai lá, eu vou, eu prego, eu faço o que eu tenho que fazer. Isso é perturbar a paz da igreja? Fazer o trabalho que Cristo mandou que nós fizéssemos? É que eu falo, se a gente não fizer, as pedras clamam, o ID é para nós também, todo aquele que me confessar, eu estou incluída no todo, aquele, elas se sentiram incluídas na época da reforma, e nós não podemos retroceder, nós temos que estar falando de Cristo em qualquer tempo, em qualquer lugar. Exato. Né? Então é isso. Eu acho que as reformadoras têm muito para nos ensinar. E leiam um livro, vale a pena. Leiam Reformadoras, para ver o quanto não fazemos nada, o quanto somos acomodadas. E acomodados. E acomodados. Mas sim, realmente
as histórias delas são profundas e são transformadoras da gente reconhecer que pode fazer mais e que a nossa voz, se a gente se esforça, a nossa voz vai ser ouvida de alguma forma, né? Então, às vezes, por exemplo, né, eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil e foi muito triste mesmo aquela carta. E aí trabalhando, né, quando eu trabalho os reformadores, eu leio as coisas que o John Knox falou e elas me horrorizam, porque é uma violência, né? Não é só a defesa de uma forma de pensar, é uma forma violenta de defender isso, né? Então, de colocar as mulheres... E aí, a ironia do destino, ele viveu sob o regime de 4 diferentes rainhas ainda, né? Você viu que coisa? Olha só. Eu fico pensando assim, né? Tem aquele livro antigo que se tornou até best-seller, Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Sim. Será que não estão pensando nisso? Será que Jesus faria uma coisa dessas? Será que Jesus iria discriminar, iria humilhar um ser que ele ama, que ele elogiou, que ele teve o cuidado? Elas serviram a Jesus com os bens, elas estavam ao lado, né, que estavam junto dele. Será que ele limitaria? Na igreja primitiva, todos estavam juntos, né? Todos estavam ali juntos, todos estavam irmanados. Alguém falava, alguém tinha uma palavra de exortação, alguém interpretava, alguém tinha um cântico espiritual, todos juntos. Foi essa igreja que Cristo edificou. Sim. Então, realmente é coisa que nos entristece. E eu estou, assim, já bem desanimada, porque são tantos anos. Para mim, de 30 anos para cá, teve um retrocesso. Até 30 anos atrás, acho que a mulher tinha um pouco mais de espaço. Está retrocedendo. E vai parar na Idade Média. Daqui a pouco, sei lá, viu? O que vai acontecer? Mas acho que as perguntas que essas pessoas nunca fizeram, elas até podem perguntar o que faria Jesus, mas eu acho que muitas vezes elas não se perguntam o que Jesus de fato fez, né? E aí, se perguntassem assim o que Jesus de fato fez, elas saberiam a resposta e saberiam como se relacionar com as mulheres que participam de maneira ativa dentro do cristianismo também, né? Isso mesmo, isso mesmo. Exemplo do mestre, não tem outra receita. Exato. Mas eu estou muito feliz, muito honrada porque você aceitou gravar comigo. Como eu disse em off ainda, eu admiro muito seu trabalho. Eu te conheci lá no primeiro Bibotalk que você gravou, muitos anos atrás, era sobre, inclusive, o livro da Margarida de Navarra, se eu não me engano, né? Então, foi. Eu fiquei muito feliz quando conheci, acompanho os programas quando você grava com eles também, porque são programas muito bons. E que legal, eu fiz o seu curso, inclusive vai ter link aqui no post, eu fiz o curso do História das Mulheres no Cristianismo na Escola Convergência. É um material excelente, pega também desde o Império Romano, desde a Igreja Primitiva. Então a gente aprende sobre muitas outras mulheres, com muitas fontes históricas. É um trabalho formidável, são aulas gostosas. O material de apoio do curso, eu fiz tem uns 2 anos já. Material de apoio é muito bonito, assim, você fez um curso primoroso. Então você e a Escola Convergência, né, estão de parabéns pelo curso também. E que as pessoas conheçam mais o seu trabalho, que possam reconhecer através de você tantas dessas mulheres incríveis que a gente tem na história do cristianismo. Amém, amém, que assim seja, se Deus permitir, né? Estamos aqui na submissão a Ele, o que Ele determinar, nós seguimos, seguimos os passos. E seus livros tem alguns que estão esgotados, certo? Mas tem outros que tem disponíveis. Na realidade, os que estão esgotados, que seria só o da Reforma, o que foi minha dissertação de mestrado, é o único. Não, o da Inquisição também, acho que já esgotou. Mas os outros teve relançamento pelo Ultimato, né? O do início do cristianismo e do início do protestantismo teve relançamento. E o do protestantismo brasileiro, né? Foi o último que saiu. Isso. Então já foi relançado. O que nós temos são e-books de todos. Que bom. Praticamente. Temos, então, quem quiser, no Hotmart, nós temos os e-books da Reforma, da Inquisição, do protestantismo brasileiro, que tem a carta que eu falei. Então, quem quiser saber mais, é facinho. Quem quiser, é só entrar em contato comigo, procuro responder rapidinho, né? Meu Instagram é Ruth Salviano Almeida,
né, o meu nome, então é fácil de entrar em contato comigo, eu já respondo, já mando o link para adquirir. E tem os 3 da Ultimato, né, que é o trio dos avivamentos, o que restou do Vozes, né? O Vozes nos avivamentos, no início do protestantismo e no início do cristianismo. E os Reformadoras substituiu uma voz feminina na Reforma com louvor, porque acrescentou mais mulheres, né? Sim. E agora estou escrevendo Místicas, que vai substituir o da Inquisição, Idade Média, com louvor, se Deus permitir. Que legal, já temos até um furo, então, de qual é o próximo livro. Um furo. Mas eu pego, então, todo mundo que ouviu o programa, os links estarão aqui embaixo, podem ir direto comprar os livros da Ruth. Tá, joia. Obrigado a todos que forem dedicar um tempinho para ouvir. E divulgue a história em memória delas, para a memória delas. Elas merecem. Foram batalhadoras, essas nossas antepassadas, heroínas da fé, da graça, maravilhosas. Então é isso, muito obrigada, Ruth, obrigada quem nos ouviu. Conheçam as histórias dessas mulheres maravilhosas, comprem os livros da Ruth e espalhem a palavra para outras pessoas também. Até o próximo mês, pessoal. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!